Nesse vídeo eu vou mostrar como configurar uma aplicação Java na Azure Cloud. Como se trata de uma aplicação com Spring Boot, eu vou usar o SQL Server e o Web App da Azure. Dentro do painel da Azure, o primeiro passo é fazer a criação de um grupo de recurso. Caso o grupo de recurso não esteja aparecendo na página inicial, você pode buscar pelo recurso. Clicamos em criar e devemos informar o nome do grupo de recursos. A minha aplicação é um ERP de compras que eu desenvolvi para estudar Spring Boot. Portanto, ela vai se chamar RG de Resource Group Easy Compras, que é o nome da minha aplicação de teste. Mais abaixo selecionamos a região do nosso grupo de recursos. Vou selecionar Brasil South. Clicamos em avançar. Na parte de tags ou rótulos em português, vamos deixar em branco. As tags são usadas para localizar mais facilmente os recursos no painel da Azure Cloud. Vamos deixar em branco. O último passo, revisão e criação. Conferimos os dados e criar. Com o grupo de recurso criado, vamos abri-lo e vamos prosseguir com a criação do servidor e da base de dados SQL Server. Para isso, clicamos em Criar novo recurso. Somos direcionados ao Marketplace da Azure. A gente deve buscar por SQL Database. Clicando em SQL Database, Criar, somos direcionados à página de criação do servidor e do banco de dados SQL Server. Temos que inserir o nome da base de dados. Esse nome deve ser único. Temos que criar um novo servidor de banco de dados. O nome novamente deve ser único. Localidade, vou escolher Brasil South. Método de autenticação SQL, para facilitar os nossos testes. Você deve criar o nome de usuário admin do seu banco de dados, bem como a senha. Após inserir os dados, OK para confirmar. Seguindo nas configurações, não vamos usar Elastic Pool, ambiente de trabalho e desenvolvimento, opções de Compute Storage. Vamos reduzir a quantidade de memória para diminuir o custo do servidor. Vou reduzir para 4 GB. A Azure faz uma estimativa de custos aqui no lado direito. Todos os dados preenchidos corretamente, podemos avançar para conexões. O servidor deve ter acesso público para que possamos testar a partir da nossa máquina local. As outras opções podem ser mantidas como padrão. Avançando para a segurança, novamente mantendo as opções como padrão. Avançando para configurações adicionais, podemos manter o padrão. Avançando para tags ou rótulos, podemos deixar em branco. Avançando para revisar e criar, conferimos todas as informações, as estimativas de custo e podemos criar. Com o banco de dados criado, podemos ir para o recurso. Agora temos que adicionar regras de firewall para que seja possível acessar a partir da nossa máquina local. Para isso, clicamos em configurar firewall do servidor e vamos fazer a liberação de todas as portas para que seja possível fazer os testes. Claro que no ambiente de produção as regras devem ser mais restritas. Agora vamos voltar para a visão geral do servidor, descer a página e clicar no nome do banco de dados. Aqui à direita podemos ver que aparece o host do nosso servidor. Vamos copiá-lo e agora vamos usar o Azure Data Studio para testar a conexão. Podemos clicar em Nova Conexão, colar o host do servidor, informar o nome de usuário que configuramos na criação do banco e a senha. Podemos clicar em Conectar. Certo, já estamos conectados. Podemos checar que existe uma base de dados com o nome configurado, ainda sem nenhuma tabela. Eu vou executar algumas queries. Vou criar uma tabela de usuários e uma tabela de endereços. Também vou criar uma chave estrangeira para garantir o relacionamento entre usuários e endereços. Podemos ver que as tabelas foram criadas corretamente. A tabela usuários possui a chave estrangeira com a tabela de endereços. E agora vou fazer um insert de 5 registros na tabela de endereços e um insert de 5 registros na tabela de usuários. Podemos ver que os inserts foram feitos corretamente aqui em endereços e em usuários também. Agora eu vou selecionar todos os usuários. Podemos ver que o primeiro usuário se chama João da Silva. Vou alterar ele para Fulano da Silva.
Seleciono os usuários novamente e vemos que a alteração foi feita. Agora vamos selecionar todos os endereços. Vejo que o primeiro endereço tem o complemento apartamento 4A. Vamos alterar para casa 3. Selecionamos, vemos que foi alterado. Vamos deletar o primeiro usuário. Selecionamos os usuários, vemos que foi deletado. Agora vamos deletar o primeiro endereço, selecionar todos e ver que ele foi deletado. O primeiro item, casa 3, não consta mais. Com isso eu demonstrei o CRUD no nosso banco de dados. Agora, de volta ao painel da Azure Cloud, vamos fazer a criação do Web App. Para isso, vamos entrar no grupo de recursos e clicar em Create. Vamos buscar por App Services, selecionar o Web App, Create. Dentro da página de criação do Web App, temos que selecionar um nome único para o nosso Web App. Vamos deixar como código Runtime Java 17. Você deve escolher a versão em que desenvolveu o seu projeto. Sistema operacional Linux. Região, vou escolher Brasil South. No plano, vamos escolher o plano gratuito, que é o F1. Podemos clicar em avançar para a base de dados. Não vamos criar base de dados, porque já temos uma base configurada. Podemos deixar todas as opções padrão na parte de publicação. Avançando para conexões, também vamos deixar as configurações padrão. Monitoramento deve ser desativado para não consumir recursos ou créditos. Tags pode ficar em branco. Revisando as configurações, criar. Enquanto a aplicação está sendo publicada, vamos fazer a configuração do Toolkit da Azure no IDEA. Dentro do IDEA, temos que preencher os dados de conexão no Application Properties e fazer a instalação do Azure Toolkit. Buscamos por Azure Toolkit, instalar. Ele vai pedir para reiniciar o IDEA. O primeiro passo é logar na Azure a partir do Azure Toolkit dentro do IDEA. Para isso, clicamos no ícone de Sign In e faremos o login através do navegador. Pronto, já estamos logados. Os serviços configurados devem aparecer na barra da esquerda. Temos aqui todos os nossos grupos de recursos. Temos aqui o grupo de recurso da aplicação, o banco de dados e o Web App. Clicando no Web App, botão direito, Deploy. Podemos confirmar, clicar em Run. O deploy vai começar. A aplicação Spring Boot vai ser compilada. Certo? A publicação finalmente terminou. E podemos ir ao navegador e ver que acessando a URL da Web App, já temos a página padrão do Spring Boot. Podemos ver que a aplicação está funcionando. Agora podemos testar os endpoints do Bootstrap. Primeiro vamos checar o endpoint de usuários. Eu já fiz alguns inserts diretamente no banco de dados e podemos ver que ele retorna as informações de usuários. Temos aqui nome, senha, todas as informações dos usuários. Agora o endpoint de endereço. Também retornamos informações. Endpoint de solicitações de compra. Também já retorna as informações. O endpoint de fornecedor e o endpoint de produto. Podemos ver que todas as rotas da nossa API Spring Boot estão funcionando corretamente e hospedadas na Azure Cloud.